Amém? Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, mas principalmente em nossos corações, em nossas mentes, conduzindo aqui cada mente cativa a Ti nesse instante, Senhor. Que toda palavra lançada desse altar venha direto da sala do trono e venha encontrar um solo fértil no coração dos Teus filhos e assim frutificar a 30, 60 e a 100 por um, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Nós clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para cegar o entendimento dos teus filhos, bata em retirada agora em nome de Jesus, e que o Senhor possa, pela tua misericórdia, nos conceder céus abertos e manifestar a tua glória nesse lugar, e possamos viver o teu sobrenatural, porque a tua palavra diz, Jesus disse que os sinais acompanhariam aqueles que crerem, e nós cremos em ti, e se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 125, versículo 1. Se você for achando aí, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega a carona aí na telinha. E se você não estiver achando, abre a tua Bíblia em qualquer lugar e faz aquela cara de que já achou e fala assim, meu Deus do céu. Aí vai vir a águia dos céus lá de Apocalipse, vai falar, ai, ai, ai. Não é isso? Tá lá na Bíblia, né? Em Apocalipse, acho que 8:13, veio uma águia dos céus, com alta voz e braniu. Ai, ai, ai. Amém? Todos acharam? E diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora para sempre. Certo, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Amém? Só até aí. Você já sentiu que a tua vida está sendo sacudida por tempestades? Quando tudo ao teu redor parece instável, como se estivesse pisando em areia movediça? Quem já se sentiu assim? Quem está se sentindo assim? Amém? O Salmo 125, ele nos dá uma promessa poderosíssima, né? Tem até um louvor, né? Que eu gosto pra caramba. Os que confiam no Senhor. Deixa com vocês. E não se abalam, mas permanecem para sempre. Cara, e como é bom, cara. Como essas palavras, elas confortam o nosso coração. Isso é uma promessa de que quem confia no Senhor é como esse monte Sião, que é inquebrável, inabalável e eterno. Hoje, eu quero te convidar a mergulhar nesse texto e entender como essa palavra se aplica à nossa vida nos dias de hoje. Nós vamos olhar para o contexto histórico, trazer uma revelação profética para a nossa igreja, para a nossa vida e, claro, conectar isso com a nossa jornada pessoal de fé. Quem quer ir comigo aí, dá um eita glória aí. Aleluia! Então o Monte Sião, ele tem um significado profundo na história de Israel e na Bíblia. Ele não era apenas um ponto geográfico, mas ele era um símbolo da presença e do governo de Deus. Essa era a representação do Monte Sião. Era o símbolo da presença e do governo de Deus sobre Israel. Então, quando o salmista ele diz que quem confia no Senhor é como o Monte Sião, ele está conectando essa confiança a algo sólido, a algo eterno, a algo que está protegido. Mas o que faz esse monte ser tão especial, pastor? Talvez você esteja perguntando, por que esse monte é tão especial? Sião, ele foi conquistado por Davi, e ela se tornou a cidade do grande rei. E a partir dali, Jerusalém, ela se tornou o centro do governo davídico e a capital do povo de Deus. Foi em Sião que Salomão construiu o templo. Ali a presença de Deus se manifestava e o povo subia para adorá-lo.
Você vê que as guerras já aconteceram ali, já foram destruídos o templo, já fez um monte de coisa, mas o Monte Sião ele permanece ali, inabalável. Jerusalém, ela era cercada por montes, tornando uma fortaleza natural, e isso simbolizava a proteção divina sobre aqueles que estavam dentro dos seus limites. Então quem estava em Jerusalém se sentia seguro, porque sabia que os montes ao redor eram uma barreira contra os inimigos. Porque você imagina, para você entrar na cidade, primeiro você tem que subir um monte, ou seja, de longe o pessoal via que estivesse chegando. Isso é uma proteção. Agora entenda a profundidade disso. O Monte Sião passou a representar não apenas uma cidade física, mas um lugar onde Deus habita e onde Deus governa. E quando o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Ele está afirmando que aqueles que confiam em Deus, eles têm a mesma firmeza, a mesma resistência e a mesma eternidade que essa montanha. E aqui está uma verdade poderosa, porque se Deus habita em você, você não pode ser abalado. Deus habita em você? Então você é inabalável. Assim como Sião permaneceu de pé ao longo dos séculos, resistindo a ataques, intempéries, a sua fé, ela pode permanecer inabalável, independentemente do que aconteça ao seu redor, se você confiar em Deus. Se a tua confiança está no Senhor, a sua fé é inabalável. Talvez hoje você esteja cercado por desafios, incertezas, sentindo que a sua vida está desmoronando, só que eu quero que você se lembre que quem confia no Senhor está firmado em algo muito maior do que as circunstâncias. Está firmado na rocha eterna. Foi assim como Jesus disse lá em Mateus 7, 24 e 25, que diz assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Quem lembra da pregação da pastora lá dos 3 porquinhos? Lembra? Ela não grava, né? Então ficou ruim, né? Falar para ela pregar aí um dia desses aqui. Ela não gosta de repetir palavra, não. Mas se eu botar uma pilha nela, ela repete. Mas fala sobre isso. Os 3 porquinhos, né? Um vai lá e constrói a casa de palha, o outro de madeira, mas o outro vai lá e faz uma construção sólida. Porque confiou no Senhor. Quando a gente confia no Senhor, a nossa construção está com base sólida. Pode bater vento, pode bater tempestade, pode vir a pior desgraça do mundo. A gente vai sentir, a gente vai ficar triste, a gente é ser humano, a gente tem sentimentos, emoções, porém a gente vai permanecer inabalável, porque a gente sabe quem a gente é e quem é aquele que a gente confia. Se sua fé está firmada em Deus, nenhuma tempestade pode te arrancar, nenhum inimigo pode te destruir e nenhuma circunstância pode te abalar. Amém? Amém. A palavra hebraica usada aqui no verso 1 como abalar, né? Ela é mote. Palavra hebraica mote, que significa vacilar, oscilar, ser removido e derrubado. Ou seja, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não são removidos ou derrubados. Essa palavra ela descreve algo instável, algo que não pode ser facilmente sacudido, que pode ser, na verdade, né? Ela se torna um não pode na frase. Então, que pode ser facilmente sacudido, deslocado, mas o salmista ele declara que quem confia no Senhor, ele não será movido, ele não será arrancado, ele não será desviado do seu propósito. Meu querido, então se você tem um propósito na tua vida, se tem algo que Deus ele já liberou sobre a tua vida como promessa, confie nele, permaneça nele, porque se a tua fé estiver somente nele, ela é inabalável e nada pode derrubá-la, nada vai te derrubar. Isso significa que independente
daquilo que aconteça ao seu redor, se a sua fé está firmada no teu Deus, você vai permanecer de pé. Pode vir a tempestade, pode soprar vento, mas você não será destruído. Jesus, ele reforçou isso quando ele disse lá em João 10:28, eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. E eu tenho uma palavra profética para você hoje. Quem quer essa palavra profética? O diabo ele pode até tentar te sacudir, meu querido, mas ele não pode te tirar do centro da vontade de Deus. Ele vai sacudir a tua mente, ele vai querer mexer na tua família, ele vai querer mexer nas tuas coisas, mas ele não pode te tirar do centro da vontade de Deus. O que aconteceu com Jó? Foi sacudido, né? Mas ele saiu do centro da vontade de Deus. Saiu? É disso que eu estou falando. Agora olha para o verso 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora para sempre. E aqui, o salmista ele está revelando uma verdade poderosa, porque Deus ele cerca o seu povo como os montes cercam Jerusalém. Quantas vezes você ora, Senhor, coloca os teus anjos acampados ao meu redor, ao redor da minha família, ao redor da minha casa? E essa é uma imagem incrível, né, cara? Jerusalém ela não estava exposta em campo aberto, vulnerável aos inimigos. Ela estava protegida por montes que serviam de barreira natural contra os ataques. E da mesma forma, Deus ele ergue uma barreira invisível ao nosso redor. Ele nos cerca, ele nos guarda, ele nos protege. E essa é a certeza que vemos na vida de Jó. Satanás ele só pôde tocá-lo porque Deus permitiu. Deus permitiu. Satanás foi lá falar com Deus. Tem um pastor amigo meu que ele fala, deixa para lá, vou falar isso não tem nada. Ele sempre fala assim: o diabo não passa de um cachorrinho na coleira de Deus. Você está entendendo? O diabo ele não tem poder de tocar na nossa vida por si só. Tem muito crente botando a culpa de tudo no diabo. Mas faça uma introspecção, vai orar. Eu teria até uma história aqui de antes de eu me tornar pastor, quando eu era líder de célula, mas ela é um pouco longa, acho que vocês não vão querer ouvir. Vai mesmo, pô? Já contei essa história aqui algumas vezes, mas ela ilustra muito isso. A verdade de como o crente ele gosta de botar a culpa das coisas que ele vive no diabo. Deus ele permite, sim, que o diabo toque na nossa vida com alguns propósitos. E uma vez, eu liderando uma célula, chegou um cara lá, cara, que ele era um abençoado, para não dizer o contrário. Cara, como ele dificultava a minha vida naquela célula. Ele era super espiritual e ele parecia sempre ter uma espiritualidade elevada, muito maior do que todos juntos naquela célula. O cara era quase o vice-querubim da guarda real. Ele chegava na célula, não, porque eu vim da igreja tal, e eu ajudei o pastor a implantar não sei quantas igrejas, e eu plantei não sei quantas, eu liderei não sei quantas mil células, e não sei o quê, e eu olhava aquilo, o que o cara veio parar na minha célula então? Era o meu sentimento, né? O que ele veio parar aqui? Aí eu perguntava, e tua esposa não vai vir contigo? Não, porque a gente está na transição, que eu quis sair da outra igreja, ela ainda não quer, mas a gente está conversando. Eu falei, cara, vocês têm que caminhar junto. E o cara sempre truncava a célula com as ideias mirabolantes, e tudo era eu faço, eu aconteço, eu não sei o quê. E cara, teve um dia que aquilo já estava me dando, minha vontade era de dar uma cotovelada apostólica, um soco profético, né, e sair dali. Aí eu falei, cara, meu irmão, vamos tomar um café? Eu e ele, né, sair do ambiente da célula, vamos sentar, tomar um café. Eu me lembro até hoje, a gente sentou ali tomando um café. E cara, quando a gente está bem com Deus e a gente conversa com Deus, Deus ele não é X9 não, mas ele conta um monte de parada. Ele não é fofoqueiro não, mas ele conta tudo, tá? Ele conta um monte de coisa. E aí eu tava conversando com um cara lá, e eu falo, cara, o que tá acontecendo contigo? Tentando entender, e ele me enrolando, como sempre. Que isso? Inventando coisas mirabolantes e botando a espiritualidade dele acima de tudo que estava acontecendo. E eu cheguei, cara, o Espírito Santo soprou no meu ouvido assim:
esse cara adulterou a esposa. Eu falei, meu irmão, por que tu adulterou tua esposa? Ele, foi o diabo que fez ela descobrir. Eu falei, rapaz, tu deixa de ser safado, cara. Tu deixa de ser safado. Não, porque ela foi mexer na minha carteira e pegou um papel do motel. Eu falei, cara, tu é um safado. Tu até quando tu vai... Quando ele foi desmascarado, ele não queria mais ficar na minha cela. Quando ele foi desmascarado, ele não quis ser cuidado, tratado. Eu tratava ele com palavras bíblicas. Eu falava, cara, você tem que restaurar o teu casamento, você tem que cortejar a tua esposa de novo, tu tem que santificar o teu casamento, tu tem que se arrepender. E isso ele não queria ouvir, porque ele queria ser o vice-querubim da guarda real, e era muito mais fácil colocar a culpa no diabo. E aí ele foi marcar com o pastor Felipe o gabinete. Só que eu avisei o pastor Felipe antes, passei o relatório, falei, pastor, ele vai tentar te engabelar, porque ele tentou a vida inteira ali. E eu passei o relatório, pastor. Só que quando ele chegou, ele não veio falar, não, então eu vou pedir porque eu cheguei uma hora, eu falei para ele, cara, olha só, ele já era pastor na outra igreja. Aí eu falei, cara, tu é pastor, eu não sou pastor, como é que eu vou cuidar de você? Você tem que procurar alguém que possa cuidar de você. E se você quiser ser cuidado, procura o pastor daqui, porque, cara, a tua espiritualidade está muito além da minha. Só que quando ele chegou, não, então eu vou procurar o pastor para ele cuidar de mim. Quando ele chegou lá, ele tentou enrolar, não falou nada, ele não abriu o coração. Ele falou, não, porque eu abri não sei quantas igrejas, eu não sei o que, mas não falou, eu adulterei, eu estou precisando de ajuda, estou quebrado. Aí o pastor Felipe olhou e falou para ele que assim, cara, você precisa procurar um apóstolo para cuidar de você, porque você é muito espiritual. Eu não tenho essa espiritualidade toda para cuidar de você, eu não tenho condições. Se você quiser ser cuidado por mim, eu vou cuidar, mas do jeito que você está falando, eu não tenho condições. Infelizmente, ele não quis ser cuidado e ele botou a culpa em tudo que ele vivia, no diabo. Entendo, cara, às vezes o diabo vai tocar na tua família, na tua vida, nos teus bens. Vai. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Se você confia em Deus, cara, você permanece inabalável. Jó, ele permaneceu assim, cara, tu imagina, cara, eu leio o livro de Jó, o cara raspava as feridas com um caco de telha, meu irmão. Tu tem noção do que é isso? Mas quando você não sai do centro da vontade de Deus, mesmo debaixo de ataque, debaixo de tempestade, você não vai ser atingido por nenhum ataque do inimigo. Nenhum ataque do inimigo vai atingir você sem a permissão de Deus. E se ele permite, é porque ele tem um propósito maior nisso. Eu estava falando com os diáconos ali, agora há pouco, eu falei, cara, Deus deve estar à beira de preparar algo grandioso para mim como pastor, ministerialmente, para nós como igreja. Porque uma vez eu ouvi um pastor falando que quando ele estava perto de um romper sobrenatural no ministério dele, cara, ele não sabia ainda, né? Mas filho doente, quase morreu, o casamento começou a dar ruim, era discussão de bobeira em casa, e era um monte de loucura acontecendo. E aí ele permaneceu, e logo em seguida veio, sabe, o mover de Deus sobre várias áreas da vida dele. E cara, eu falo isso pra você porque eu tô passando por Davi passou o carnaval com pneumonia, Sara hoje, a pastora não veio o culto que a Sarinha tá com 38 de febre em casa. No final do culto eu vou fazer um comunicado aqui, vocês vão entender. Cara, não desistam, permaneçam. Jesus, ele é fiel. Mas será que a gente tem condições de confiar no Senhor com um coração inabalável, a nossa fé é inabalável? Condições a gente tem, mas você tem escolhido isso? Ou será que diante das dificuldades da tempestade, a primeira coisa que você faz é reclamar? A primeira coisa que você faz é igual a esposa de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você reclama com Deus ao invés de tentar entender Deus, o que o Senhor quer fazer disso? Porque eu estou falando que não é fácil. A vida do crente, a vida do cristão, a vida daquele que entrega a sua vida para Jesus, a sua família, ele quer santificar, ela não vai ser fácil. Ela vai exigir que você se separe, que você se consagre, que você saia da multidão. Se você quer ter algo especial com Deus, isso é algo que eu já trouxe até numa pregação aqui. Existiam vários níveis de confiança e intimidade com Jesus.
Existiam aqueles que estavam no meio dos 72, era a multidão. Existiam aqueles que estavam no meio dos 12, eram os discípulos. Agora existiam aqueles que tinham extrema intimidade com Jesus, que eram os 3, eram os únicos que entravam no barco, subiam um monte com Jesus. O resto ficava de lado. Quem você quer ser? A gente precisa entregar o coração. Talvez você esteja hoje enfrentando lutas que você não entende. Pode ser até que você esteja se perguntando por que Deus permitiu isso na minha vida, não é isso? Às vezes a gente não pergunta isso. Quantos aqui já perguntaram? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Por quê? Só que lembre, se Ele permitiu é porque existe um propósito muito maior sendo gerado. A própria palavra diz que os planos dele são maiores que os nossos. E Ele não tem planos de nos fazer mal. E aí entra, cara, algo que Deus ministrou profundamente. Eu vivo falando isso para os outros, porque Deus me ministrou. A gente gosta de falar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Todas é só as coisas boas. Todas é só as coisas que são divertidas. Todas são só as coisas que nos trazem alegria. Não, todas são todas, inclusive as que a gente sofre, inclusive as que a gente não gosta, inclusive as que a gente não queria viver. Principalmente essas são as que mais nos aproximam de Deus e cooperam para o nosso bem, que elas nos fazem refletir. O inimigo, ele pode tentar te sacudir, mas ele nunca vai poder arrancar você da presença de Deus, porque você está cercado, guardado, firmado pelo Senhor. E talvez hoje você esteja no meio de uma tempestade, e aí o inimigo vai no teu ouvido e fala assim: a sua fé é fraca. Quantos aqui já passaram por isso? Você está lá firme, tentando, lutando com unhas e dentes, e aí você se perguntando, e aí parece que você ouve uma voz: a sua fé é fraca. O inimigo sussurrando: você não vai suportar. A sua história termina aqui. Não existe promessa. Só que escuta uma coisa: se a sua confiança está em Deus, você não vai ser derrubado. A luta, ela pode ser grande, mas a promessa de Deus é maior. Não escuta as vozes que vêm na tua mente. Quero dizer uma coisa: só Deus pode sondar os teus pensamentos, amém? Mas a maior área de atuação do inimigo é onde? Ele não escuta os nossos pensamentos, mas ele coloca a semente do mal na nossa mente. E você que escolhe se você vai acolher essa semente ou não. Vai buscar em Deus aquilo que Ele te prometeu. Vai buscar na palavra dEle as verdades que Ele tem para você, e não dar ouvidos à voz que está soando por aí, te derrotando. Eu sei muito bem como é estar em lugares de incerteza, buscando algo que preenche o vazio, tentando encontrar segurança em coisas que não sustentam. Porque antes de eu conhecer Jesus, eu procurei significado em lugares errados. Eu procurei significado em lugares que não traziam preenchimento nenhum, só me levavam cada vez mais para baixo, destruíam a minha vida, a vida daqueles que estavam ao meu redor. Só que um dia a verdade, ela me alcançou. E somente em Jesus eu encontrei um referencial sólido. E é quando eu dou o meu testemunho, o livro que está sempre pronto aí, eu falo sobre referencial. Referencial. Quando a gente tem um referencial em Deus, a gente permanece. E aí eu vou dar uma palhinha do meu testemunho, que eu sempre uso paralelo. Não vou dar não, senão vocês não vendem. Cara, eu uso o paralelo de quando Moisés, ele conduziu o povo para fora do Egito, e aí ele foi até o monte para ter com o Senhor e pegar as tábuas das leis, amém? E ele deixou o povo todo lá embaixo. O referencial do povo era Deus ou era Moisés? Era Moisés. Porque se fosse Deus, eles não faziam um bezerro de ouro. Você está entendendo? Aqueles que têm um referencial firmado em Deus, eles não se desviam com qualquer idolatria, com qualquer outra coisa que tira a atenção. O nego chegou, o cara subiu, talvez ele não volte mais, ninguém sabe o que vai acontecer. Não foi esse papo que deram? Pô, vamos juntar aqui, vamos juntar um Deus aí para a gente adorar.
Ou seja, eles estavam adorando Moisés. Qual é o seu referencial? É um pastor? É uma placa? É um líder? É a tua esposa? É o teu marido? É o teu carro? É o teu filho? Se o referencial físico e material na tua vida não aponta para Jesus, você está colocando a tua referência no lugar errado. Se você não enxerga, por isso que Paulo ele falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando, cara, eu sou falho, mas aquilo que eu imito Cristo, vocês façam igual. Aquilo que eu sou imitador de Cristo, vocês, isso sim. Jesus, ele foi a rocha que mudou a minha história, meu querido. A caminhada foi longa. Requeriu muito choro. Não só meu, da minha família, da minha mãe, da minha tia-avó que se converteu primeiro. Até o dia que eu me converti e eu chorei muito. E eu enxergava aquilo como Deus me lavando das coisas que eu vivi. Eu chorei, acho que um ano. Eu fiquei chorando todos os cultos. Mas eu não chorava Não, eu chorava de não soluçar. De não conseguir parar de chorar. De acabar o culto e eu continuar chorando. Porque eu vi a mão de Deus na minha vida. Mas sabe o que acontece? Parece que as igrejas pararam de viver esse sobrenatural de Deus, o espiritual de Deus, e tem focado muito nas coisas físicas e materiais, muito no você pode ser, você pode crescer. Só que, cara, tudo que a gente vai ser, tudo que a gente é, tudo que a gente vai conquistar, se primeiro não passar pelo espiritual, não purificar, não for confrontado, trabalhado, a nossa fé nunca vai ser forjada, inabalável. A gente precisa entender essas verdades bíblicas. O verso 3, ele nos entrega uma promessa e um alerta. Ele fala assim, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, para que os justos não usem as suas mãos para praticar o mal. O que isso significa? Cetro dos ímpios. O cetro dos ímpios significa, ele representa o domínio da injustiça, a opressão do mal. E no contexto bíblico, um cetro, ele simboliza autoridade e governo. E aqui o salmista está dizendo que o poder dos perversos, ele não vai durar para sempre. Então não importa se você está sendo perseguido, não importa se o que você está passando é ruim. Eu quero te dizer o seguinte, o governo perverso sobre a tua vida, sobre qualquer área da tua vida, ele não vai durar para sempre. Confia no Senhor. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à tua esquerda, você não vai ser atingido. 10.000 à sua direita, né? Eu confundi tudo, mas tá bom. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Né? Que senão depois vai para o YouTube, vai para aquele site lá, o Chico Feio. Caraca, né? Os caras vão me zoar. Misericórdia. Ah, tá bom. Você está entendendo? Não vai ser atingido. Você crê nisso? Você se apega nisso? Você já leu o Salmo 91? Quem aqui tem uma tia velha, nem que seja católica, ela já te botou para ler o Salmo 91 na tua vida. Porque quando eu era novo, minha família era católica, aí às vezes a gente via o diabo, mas dizia que era fantasma. Lê o Salmo 91. Lê o Salmo 91. Eu li o Salmo 91. Aí tá rapidinho, fica cheio de poder, né? Mas é na rocha. Não é na rocha? Agora, quando fala que não prevalecerá o cetro, o inimigo, quer dizer que o inimigo ele pode até te atacar, mas ele não tem a palavra final sobre a tua vida, ele não tem a palavra final sobre a tua família, ele não tem a palavra final sobre os teus filhos, sobre nada que você já tenha consagrado a Deus. A palavra final é de Deus e não do inimigo. Deus ele é soberano e nenhum plano do mal pode frustrar aquilo que ele já determinou na tua vida. Creia nisso. E aí ele fala para que os justos não usem suas mãos para o mal. Deus ele não permite que seus filhos permaneçam por tempo demais sob a opressão. Mas por quê? Porque ele sabe que isso poderia enfraquecê-los ou desviá-los do caminho certo.
Se você ficar muito tempo debaixo de opressão, só luta, 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 não tem um tempo de refrigério, você não tem um tempo ali, você é só forjado fogo, 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 fogo. Chega a hora que, cara, a gente vai cansar, e Deus, ele sabe disso, ele é pai. Ah, pastor, Deus não dá uma luta maior do que a gente possa... Dá. Se tu tá passando por uma luta grande, é porque tu suporta muito, meu irmão. Tá na hora de tu se render. Porque ele tá esperando você não suportar mais, essa que é a história. É você falar assim, Deus, não aguento mais. E aí, tu vai fazer o quê? Qual é a tua primeira atitude quando dá algo errado? É orar? Ou é tentar fazer algo? Você pode até tentar fazer algo, mas a primeira atitude tem que ser orar. Que a gente tem que fazer oração, orar mais ação. A gente primeiro ora e depois age. Não é ação, ora. Né? Que senão seria ação, depois orar. Né? Olha aí, isso aí deu agora. Veio na cabeça agora, mas é oração, é para você orar e depois agir. Mas a primeira atitude tem que ser orar, a primeira delas tem que ser orar, entregar os pés da cruz, falar, Senhor, eu confio em Ti, me dá um direcionamento e agir com um direcionamento de Deus, buscar na palavra, se alguém viveu algo parecido, como é que foi, para aquilo que te traga esperança, para que você possa ouvir e ver, Deus, Ele age em todas as áreas da minha vida, porque eu creio, eu estou firmado. Isso me lembra de um momento crucial na minha vida. Quando eu perdi um amigo meu, no contexto de tráfico de droga, e eu percebi que aquele mundo não era mais o meu lugar. Sabe, é muito triste. Você perder pessoas que caminhavam contigo, que estavam do teu lado, que você se divertia, que você tinha momentos bons. Eu estava no meio de uma guerra, que ela não deveria ser minha. E se eu continuasse ali, com certeza o mal ia me engolir de vez, talvez eu fosse tragado de tal forma que hoje eu não estava aqui. Por isso que eu falo assim, minha mãe falava que eu estava fazendo hora extra. Mas é porque ela sabia que a vida que eu levava já era para eu estar morto. Só que Deus, Ele me resgatou antes que fosse tarde demais. Talvez você hoje esteja vivendo algo semelhante, talvez você esteja num ambiente tóxico, um ciclo destrutivo, se sentindo aprisionado por situações que parecem não ter saída na tua vida. Só que escuta uma coisa que Deus, Ele está te dizendo essa noite. Eu não vou permitir que essa opressão dure para sempre na tua vida, filho. Porque eu te separei para algo maior. O mal ele pode até cercar você, só que ele nunca vai poder te dominar. Sabe por quê? Porque a sua vida ela já foi selada pelo propósito de Deus. A sua vida já foi selada. Então o mal ele não pode te dominar mais. Às vezes a gente tem até a vontade de voltar a fazer um malzinho, não tem? De revidar o mal com o mal, de fazer uma... Tem vontade, sejam sinceros. Quem não tem aqui, levanta a mão. Quem tem, levanta a mão. Quem tem? Ó, meu irmão, a gente tem a nossa natureza. Mas sabe por que a gente não faz? Porque a gente é selado. O Espírito Santo vai lá e fala com a gente. A gente pode irar, só não pode pecar. Não é isso? É quando vem aquele palavrão na boca, seu filho de Abraão, filho de Abraão, né? É filho de Abraão, profetiza. O Salmo 125, para acabar, está acabando. Se eu ficasse aqui mais tempo, eu ia ficar rodeando, chovendo molhado, e você ia perder o foco daquilo que é a mensagem de Deus para a tua vida. Só que o Salmo 125, ele nos entrega verdades poderosas, que elas precisam ficar gravadas no nosso coração. A gente precisa lembrar disso em todos os momentos, porque quem confia no Senhor é inabalável. Cara, que verdade poderosa! Será que a gente lembra disso em todos os momentos de dificuldade da nossa vida? Será que a gente lembra disso em todos os momentos que a gente tem vontade de quebrar um pescocinho, fazer uma besteira, soltar um palavrão? Será que a gente lembra disso? Assim como o Monte Sião que permanece firme para sempre, se a sua fé está em Deus, nenhuma tempestade pode te derrubar. A segunda verdade é que Deus ele te cerca e Ele te protege. Assim como os montes ao redor de Jerusalém, Ele é a nossa barreira que nos protege de todo ataque do inimigo. Se você ainda não pereceu, se você ainda não foi para a vala, se você, sabe, teu casamento não acabou, se você ainda está de pé,
é porque Ele ainda te cerca e te protege, meu querido. Então creia nisso. Sempre podia estar pior. Nunca fale assim, não tem mais como piorar. Sempre tem. Vai por mim. Vai por mim. Em terceiro lugar, o mal ele não vai ter a palavra final. O cetro dos ímpios ele pode até se erguer. Só que ele não vai reinar sobre os justos. Ele não vai reinar. Deus ele já determinou o fim da opressão. E a tua vitória está garantida na cruz. Ela já foi garantida. Há mais de 2000 anos atrás a gente só precisa se colocar debaixo dessa verdade. E viver debaixo dessa verdade. Que é o mais importante. E talvez hoje você esteja se sentindo abalado, inseguro, cercado por lutas que parecem não ter fim. Só escuta algo que Deus tem para você. Deus ele está ao seu redor. Você não vai ser destruído. E a sua fé não vai ser abalada. Escolha permanecer. Então se você crê nessa verdade, fica de pé. Fica de pé. Antes da gente começar a orar, eu queria que você declarasse comigo. Eu sou como o Monte Sião. Minha fé não será abalada, porque o Senhor é minha fortaleza. Amém. Meu querido, se Deus é a tua base, nenhuma força desse mundo pode te derrubar. Amém, igreja? E que essa palavra ela possa te fortalecer, fortalecer a tua fé e te fazer permanecer firme no Senhor. E eu quero fazer uma oração com você essa noite. Se você sabe que essa palavra ela falou diretamente ao teu coração. Você sabe que esse salmo contém verdades espirituais, históricas, bíblicas, que vieram de encontro a tudo que você está vivendo, seja em qual área da tua vida for. E você hoje fala assim, cara, eu escolho permanecer. Eu escolho não mais murmurar. Eu escolho agora confiar 100% no Senhor, ainda que os olhos naturais não enxerguem uma saída, porque eu sei que os planos de Deus são maiores do que os meus, porque eu sei as palavras e as promessas que já foram liberadas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. E se você sabe que essa palavra foi com você, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Sai agora, para que a gente possa orar por você. Talvez nesse momento você esteja pensando, poxa, eu já recebi a palavra. Mas se a tua fé é inabalável, você sabe que essa palavra rasgou o teu coração, deixa Deus fazer o sobrenatural e terminar aquilo que Ele começou essa noite e sai do teu lugar. Rasga o teu coração na presença dEle, não na minha presença, dos líderes, diáconos que vão orar por você, mas sim na presença do Senhor, declarando, Senhor, eu creio, mas fortalece a minha fé. Eu creio, mas eu preciso que o Senhor fortaleça mais um cadinho. Me leva além, para que eu esteja inabalável na Tua presença, todos os dias da minha vida. Se você sabe que é com você, sai do teu lugar em nome de Jesus. Raízes fortes em ti, está firme, inabalável em ti.
Muitas vezes é difícil aos nossos olhos. Muitas vezes nos prendemos àquilo que é físico, que é material, que é racional, Senhor. A Tua palavra diz que o culto, ele é racional sim, mas a fé, ela beira o irracional, porque é viver aquilo que não enxergamos, Senhor, mas aquilo que cremos. Então que o Senhor possa estar aumentando e alargando a fé de cada um aqui dentro essa noite. Que cada um aqui possa ser uma tocha incendiada, Senhor, do Teu Espírito Santo nessa terra, vivendo os Teus sobrenaturais e os sinais que o Senhor profetizou sobre nossas vidas. É assim que eu clamo, Senhor, sobre a Tua igreja, porque nós pertencemos a Ti, Senhor. E se você crê nisso, você concorda com isso, aplauda Jesus, pois Ele é Deus. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, Pai. Aleluia, Senhor.